Billy Graham alerta: 7 atitudes de cristãos que podem custar a salvação. Será que você está vivendo uma dessas mentiras espirituais? Hoje, queremos falar de algo que muitos preferem ignorar, mas que é essencial para a nossa caminhada cristã. Uma verdade profunda e perturbadora. Existem cristãos que, embora professando a fé, estão caminhando em direção à destruição eterna. São aqueles que pensam que a salvação está garantida, mas suas vidas não refletem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Este é um chamado urgente para que você examine sua vida com sinceridade. Não podemos nos enganar mais. Deus nos ama profundamente, mas sua palavra é clara. Em Mateus 7, versículos 20 e 1, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Hoje, eu te convido a refletir profundamente sobre o seu caminho, a sua fé e a verdadeira relação com Deus. O que será de você? Vamos juntos, com coragem e humildade, olhar para essas advertências e permitir que a palavra de Deus nos transforme de dentro para fora. Antes de começar, deixe um amém nos comentários e se inscreva no canal. Fique até o final para uma revelação que vai transformar sua fé. O cristão hipócrita. O cristão hipócrita é aquele que, embora fale de Cristo com seus lábios, vive de forma totalmente oposta ao que ensina. Ele pode estar presente em todas as reuniões da igreja, pode até ser ativo em várias atividades religiosas, mas sua vida, fora dos muros da igreja, é marcada por atitudes que não condizem com os ensinamentos de Cristo. Como Jesus alertou em Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso significa que muitas vezes vivemos em um mundo onde as palavras são abundantes, mas as ações demonstram uma outra realidade. Hoje, é urgente refletirmos sobre essa triste realidade. Quantos de nós, ao longo da nossa jornada cristã, não nos vimos presos em uma vida de fachada, tentando demonstrar algo para os outros, mas por dentro sentindo a distância da verdadeira transformação que Jesus oferece? Em nossa sociedade, muitas vezes, ser visto como cristão é mais importante do que realmente viver como Cristo viveu. Mas será que estamos realmente sendo luz no mundo, ou apenas refletores que brilham intensamente quando estamos na frente das pessoas, mas apagam assim que estamos sozinhos? A hipocrisia é uma doença que corrói a alma do cristão. Quando nos tornamos como os fariseus, que professam uma fé externa, mas cujos corações estavam longe de Deus, nossa caminhada perde a força e a autenticidade. Não podemos mais continuar vivendo uma vida de aparência. Jesus nos chama a sermos autênticos, verdadeiros e consistentes. Ele não quer apenas palavras vazias. Ele quer ver nossos corações transformados, nossas ações alinhadas com o seu amor e graça. A questão é simples, mas profunda. Como podemos garantir que nossa fé não seja apenas uma fachada? Como podemos evitar ser cristãos de palavras e não de ações? A resposta está em olharmos para dentro de nós mesmos e questionarmos a sinceridade da nossa caminhada. Não podemos nos enganar. Nossos frutos são o reflexo do nosso relacionamento com Cristo. Se nossas ações não são um reflexo genuíno do amor e da bondade de Deus, precisamos urgentemente pedir a Ele que revele as áreas de nossa vida que precisam de transformação. Gostou do tema? Comente e ative o sininho. Não perca o final surpreendente que Deus preparou para você. É por isso que o Senhor nos chama a nos arrepender e a viver de forma autêntica. Não podemos viver em duas realidades diferentes. Não podemos ser cristãos apenas no domingo e viver como o mundo durante a semana. Nossa vida precisa ser uma contínua reflexão de Cristo em palavras e ações. Lembre-se
de que a fé verdadeira se traduz em uma vida que brilha, uma vida que não tem medo de ser vista, porque reflete a verdade do Evangelho em cada área de nossa vida. Quando estamos em Cristo, nossa vida é uma manifestação de seu poder transformador. O mundo deve ver a diferença. O cristão verdadeiro é aquele que, ao caminhar, leva consigo a essência de Cristo e o amor dele transborda em cada atitude, em cada palavra, em cada gesto. Não estamos falando de uma perfeição humana, mas de um coração sincero que busca agradar a Deus. Somos falhos, mas a nossa sinceridade diante de Deus é o que nos torna autênticos. Se, ao olharmos para dentro de nós, percebermos que estamos vivendo uma vida de fachada, é hora de voltar a Deus em arrependimento. É tempo de pedir a Ele que restaure nossa verdadeira essência para que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, como Ele mesmo nos ordenou. Em Salmos 139, versículos 23 e 24, o salmista faz uma oração poderosa pedindo a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração deve ser a nossa. Precisamos pedir a Deus que revele qualquer área em nossas vidas que esteja em descompasso com sua vontade. Quando Cristo falou sobre a hipocrisia, ele não estava apenas denunciando os fariseus. Ele nos alertava sobre a nossa própria tendência de viver uma vida de fachada, onde as palavras são belas, mas os corações permanecem distantes. O cristão verdadeiro é aquele que se rende completamente a Cristo e permite que Ele transforme cada aspecto de sua vida. É aquele que não tem medo de viver a verdade do Evangelho, mesmo quando ninguém está olhando. O cristão hipócrita pode enganar os outros, mas nunca conseguirá enganar a Deus. Ele conhece nossos corações, nossas intenções, nossos motivos. Não podemos esconder nada dele. Por isso, é crucial que nos submetamos a Ele com um coração quebrantado, permitindo que sua luz nos purifique de qualquer mentira que possa ter se enraizado em nossa vida. A hipocrisia nos impede de viver a vida abundante que Cristo promete aos seus seguidores. Jesus nos chama para uma vida de liberdade, uma vida onde as nossas ações e palavras estão alinhadas com o seu amor e verdade. Quando vivemos de maneira autêntica, o mundo vê em nós um reflexo de Cristo. Nossa vida deixa de ser uma fachada e se torna um testemunho poderoso da graça de Deus. Portanto, minha oração para você hoje é que Deus revele em seu amor qualquer área de hipocrisia em sua vida, que Ele lhe dê o poder de ser verdadeiro, de viver de forma sincera e autêntica diante dele e do mundo. Que você seja capaz de refletir a verdadeira luz de Cristo, não apenas com palavras, mas com cada parte da sua vida. Que sua fé seja viva, real, transformadora, que a verdadeira transformação aconteça em cada um de nós, para que possamos ser o que Deus nos chamou para ser, luz e sal neste mundo, vivendo uma fé que não apenas fala, mas também age, uma fé que brilha e reflete o caráter de Cristo. O cristão crítico e julgador. O cristão crítico e julgador é aquele que está sempre apontando as falhas dos outros, mas raramente se dá o trabalho de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer suas próprias imperfeições. Ele se coloca em um pedestal, acreditando que sua visão sobre os outros é infalível, enquanto ignora os próprios erros e a necessidade de transformação em sua própria vida. É o cristão que, ao invés de estender a mão para ajudar, estende o dedo para apontar. A Bíblia nos lembra em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa verdade nos coloca no mesmo nível diante de Deus e nos mostra que ninguém está isento de falhas ou imperfeições. No entanto, o cristão crítico age
como se fosse melhor do que os outros, como se tivesse o direito de julgar e condenar. Esquece-se de que, como todos, ele também é alvo da misericórdia e da graça de Deus. Quer ouvir estas verdades? Curta agora, comente Glória a Deus e inscreva-se para não perder o impacto final. A verdade é que quando nos tornamos críticos e julgadores, perdemos o foco do Evangelho e nos afastamos da verdadeira essência do cristianismo. A crítica e o julgamento, em vez de aproximar as pessoas de Deus, acabam afastando-as ainda mais, criando barreiras em relacionamentos e fechando o coração para a verdadeira transformação. O cristão crítico muitas vezes não percebe o dano que causa. Ele vive constantemente buscando defeitos nos outros, mas falha em ver suas próprias falhas e limitações. A crítica se torna um vício, uma prática diária que tira a paz e o amor da convivência cristã. No lugar de edificar, ele destrói. No lugar de perdoar, ele condena. Isso vai contra tudo o que Cristo ensinou. Jesus nos alertou de forma clara e profunda sobre isso em Mateus 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse ensinamento é poderoso. Ele nos convoca a refletir sobre nossas próprias vidas antes de apontarmos o dedo para os outros. Como podemos corrigir os outros se não estamos dispostos a corrigir a nós mesmos? Como podemos ser instrumentos de mudança na vida dos outros se não permitimos que Deus nos mude primeiro? O que Jesus nos ensina é que, ao invés de sermos críticos, devemos ser humildes, reconhecer nossos próprios erros e, com isso, estender a graça e a misericórdia aos outros. É importante entender que o julgamento não cabe a nós. Em Tiago 4, versículo 12, a palavra de Deus nos lembra: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Somente Deus tem o direito de julgar, pois Ele conhece os corações e as intenções mais profundas de cada um de nós. Ele sabe o que é oculto, o que está além da nossa visão e entendimento, e, em sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa. Então, se Deus nos perdoa, como podemos viver com corações cheios de condenação para com os outros? A crítica constante não apenas prejudica os outros, mas nos prejudica também. Ao focarmos nas falhas alheias, nos tornamos cegos para nossas próprias falhas. Isso nos impede de crescer espiritualmente, pois estamos sempre olhando para os defeitos dos outros, mas nunca voltamos os olhos para as nossas próprias necessidades de mudança. Ao invés de sermos agentes de cura e perdão, como Jesus nos chama a ser, acabamos sendo instrumentos de divisão e sofrimento. O cristão que vive em constante julgamento está caminhando para um caminho de destruição espiritual. Ele pode até se enganar, acreditando que está cumprindo seu papel, mas na realidade está se afastando do propósito de Deus para a sua vida. A verdadeira fé em Cristo não se expressa por meio da condenação, mas por meio do amor e da graça. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e a perdoar aqueles que nos ofendem. Ele viveu isso de forma plena. Ao olharmos para Jesus, vemos que ele não veio ao mundo para julgar, mas para salvar. Ele mostrou misericórdia para com a mulher adúltera, perdoou o ladrão na cruz e se sacrificou por nós, mesmo quando éramos indignos de seu perdão. Portanto, ao invés de sermos críticos, somos chamados a ser agentes de cura. Como cristãos, devemos olhar para os outros com o mesmo amor e misericórdia que Deus demonstrou por nós. O cristão que vive estendendo a mão para apontar falhas está negligenciando o amor de Cristo, que nos chama a estender a mão para levantar o caído, para restaurar aquele que errou. Antes de tudo, deixe seu like se crê em Jesus e comente salvação. Assista até o fim
para uma mensagem que vai tocar seu coração. Em vez de condenar, devemos procurar restaurar. Em vez de criticar, devemos abraçar com perdão. O cristão crítico nunca verá a verdadeira transformação em sua vida, porque ele vive em um ciclo de julgamento que o impede de vivenciar a verdadeira graça que vem de Deus. Lembre-se, cada vez que você apontar o dedo para alguém, esteja ciente de que os outros também estão observando suas falhas. O cristão deve ser um exemplo de humildade e não de superioridade. Devemos nos lembrar de que todos nós estamos em constante necessidade da graça de Deus e que ninguém, absolutamente ninguém, está livre de pecado. Quando deixamos de julgar e começamos a perdoar, nossas vidas se tornam um reflexo da graça de Cristo. Ao invés de sermos pedras de tropeço para os outros, nos tornamos pontes de reconciliação e restauração. Sim, o chamado para o cristão não é para ser crítico ou julgador, mas para ser como Cristo, que veio para buscar e salvar o perdido, para estender misericórdia e perdão, para ser um agente de transformação e cura no mundo. O cristão verdadeiro não vê os outros como inimigos, mas como irmãos que precisam da mesma graça que ele recebeu. Como um corpo de Cristo, devemos apoiar uns aos outros, corrigir uns aos outros com amor e não com crítica, e caminhar juntos em direção à santidade, sendo sempre humildes, prontos para perdoar, prontos para amar, como Cristo fez por nós. Ao final, o cristão que vive em amor e graça, que não se dedica a julgar os outros, mas a ajudá-los a crescer na fé, é aquele que realmente experimenta a verdadeira transformação que vem de Deus. Ele não é uma pedra de tropeço, mas uma bênção para aqueles ao seu redor. Que sejamos todos esses cristãos, aqueles que buscam restaurar, curar, perdoar e, acima de tudo, amar. O cristão frio e apático. O cristão frio e apático é aquele que, embora ainda esteja presente nas atividades religiosas, perdeu o fervor e a paixão pela sua fé. Sua vida espiritual é morna, e isso é um grande perigo. Em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, Jesus faz uma advertência direta a essa postura. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Toma que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essas palavras são fortes, mas são a realidade para muitos que por fora ainda se apresentam como cristãos, mas por dentro estão descompromissados com o reino de Deus. Essa atitude de ser morno reflete a falta de um relacionamento genuíno com Deus. O cristão morno não sente a necessidade de uma transformação diária. Ele se conforma com sua vida espiritual superficial. Ele participa das atividades da igreja, mas sem o desejo profundo de conhecer mais a Deus ou de viver segundo os princípios do Evangelho. Sua fé não é fervente, mas é uma fé de conveniência. Ele vai à igreja quando é confortável, mas não sente a necessidade de se entregar plenamente a Deus. Sua vida não demonstra a busca por um relacionamento íntimo e transformador com Cristo. É esse cristão que faz as coisas por obrigação, não por um coração cheio de amor e gratidão a Deus. Ele pode estar na igreja, mas sua mente e seu coração estão longe do propósito do Senhor. Quando Jesus nos chama a segui-lo, Ele não nos pede que vivamos uma fé morna. Ele nos chama a viver uma fé ardente, a buscar sua presença com um coração genuíno, a ser totalmente dedicados a Ele. Mas a realidade é que muitos de nós nos acomodamos em um estado de indiferença. Estamos vivendo na zona de conforto, sem nos incomodar com o fato de que nossa fé não está crescendo. A apatia espiritual é um reflexo da falta de entendimento da grandiosidade do sacrifício de Cristo por nós. Quando percebemos o quanto Deus fez por nós, o quanto Ele entregou para nos salvar, nosso coração
deveria ser incendiado pelo desejo de retribuir esse amor com uma entrega genuína e incondicional. No entanto, a indiferença se instala em nossas vidas, muitas vezes porque estamos mais preocupados com as coisas do mundo do que com o reino de Deus. Nos tornamos ocupados com nossas responsabilidades diárias, nossas distrações, e a presença de Deus se torna secundária. Vamos juntos nessa jornada? Comente "Eu creio", inscreva-se e não saia antes do final. Há uma surpresa espiritual esperando por você. Em Apocalipse, Jesus diz que preferiria que fôssemos frio ou quente. Isso pode parecer uma frase estranha à primeira vista. No entanto, o significado é claro. Ele prefere que sejamos completamente comprometidos ou completamente distantes. Mas a condição morna, aquela em que não há verdadeiro fervor, é intolerável. O cristão morno é alguém que não tem propósito, nem uma verdadeira transformação interior. Ele vive como se estivesse em um estado de meia-fé, sem a paixão que caracteriza um verdadeiro seguidor de Cristo. Esse cristão é inútil tanto para Deus quanto para o mundo, porque não reflete a verdadeira mudança que Cristo traz à vida de alguém. Em muitas igrejas, há pessoas que frequentam os cultos, que estão lá fisicamente, mas cujas vidas não demonstram nenhum impacto da fé em Cristo. Elas não têm uma ardente busca pelo conhecimento de Deus, pela santidade ou pela missão do reino. Muitas vezes, apenas vivem de aparência, sem que haja qualquer mudança real acontecendo dentro delas. Isso é um reflexo de uma fé que não foi alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pela intimidade com Cristo. A apatia espiritual é um sinal claro de que algo está faltando na vida dessa pessoa. É importante que nos façamos uma pergunta profunda. Será que estamos vivendo uma fé fervorosa? Estamos buscando Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração? Ou estamos vivendo uma fé superficial que se conforma com a religião de conveniência? Deus não nos chamou para ser cristãos de domingo, mas para viver uma vida inteira dedicada a Ele. Cada aspecto da nossa vida deve refletir o amor e a obediência a Cristo, não apenas nossos momentos de culto, mas também nas nossas atitudes diárias, nas nossas relações e no nosso trabalho. Devemos pedir a Deus para nos renovar, para reacender a chama da nossa fé. Precisamos de um espírito ardente, que nos faça buscar a sua presença incansavelmente, que nos leve a querer mais de Deus, a buscar a sua verdade e a viver de acordo com os seus princípios. Deus não nos chama a viver de forma morna, mas a ser totalmente dedicados a Ele em todas as áreas de nossas vidas. Quando vivemos essa entrega total, nossa fé se torna uma luz para o mundo, um testemunho de transformação e poder. Em 1 Coríntios 9, versículos 24 e 25, Paulo nos ensina sobre a necessidade de disciplina espiritual, dizendo: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de todos os modos, se abstém de tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível." Esse versículo nos mostra que a nossa fé exige esforço, dedicação e um coração que busca sempre mais de Deus. A fé fervorosa é como um atleta que se prepara com disciplina para alcançar o prêmio da vida eterna. Ela exige concentração, dedicação e o desejo de viver de acordo com o propósito de Deus. A indiferença e a apatia não podem ser opções para o cristão. Elas são como veneno para a alma, que impede o crescimento e a transformação verdadeira. Quando permitimos que a apatia se instale em nossa vida, paramos de crescer, paramos de buscar e paramos de refletir a imagem de Cristo. Nosso testemunho para o mundo torna-se fraco e sem impacto.
Mas quando buscamos a Deus com um coração ardente, nossa vida se torna uma chama viva que ilumina a escuridão. Que Deus desperte em nós um fervor renovado, que Ele acenda o fogo do seu Espírito em nossos corações e nos faça viver uma fé verdadeira, vibrante e comprometida. O cristão ardente é aquele que vive com propósito, que sente a urgência de cumprir o chamado de Deus, que busca a santidade e que vive para a sua glória em todas as áreas da vida. Que a nossa fé não seja morna, mas que seja uma fé que arde no coração, que se reflete em nossas ações e que é um testemunho de Cristo para todos ao nosso redor. O cristão orgulhoso. O cristão orgulhoso é aquele que olha para os outros e os vê como inferiores, acreditando que sua própria salvação e as suas boas obras o tornam superior. Ele não apenas se orgulha de suas ações, mas também se coloca acima dos outros, como se fosse mais digno de Deus, esquecendo-se de uma verdade fundamental. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." O cristão orgulhoso ignora essa verdade e, em sua arrogância espiritual, vive com um espírito de superioridade. Este tipo de cristão se perde em sua própria visão distorcida da fé. Ele acha que está mais perto de Deus simplesmente porque tem feito algumas coisas que considera boas ou justas. Ele se esquece de que diante de Deus todos são iguais e que a única coisa que nos torna dignos é o sacrifício de Cristo na cruz. O orgulho espiritual é um dos maiores obstáculos para o crescimento verdadeiro em Cristo, pois ele nos impede de viver a humildade que ele tanto ensinou. O orgulhoso se esquece de que, sem Deus, nada podemos fazer. A humildade diante de Deus não é apenas um ato de humildade externa, mas um reconhecimento profundo de que a nossa própria justiça é como trapos imundos diante dele. Precisamos entender que não há nada que possamos fazer por nós mesmos para merecer a salvação ou o amor de Deus. Quando olhamos para o que Cristo fez por nós, nos damos conta de que tudo o que temos vem dele e que não podemos nos exaltar por causa das nossas boas ações. Quando o cristão orgulhoso se coloca no centro de sua própria salvação, ele ignora o verdadeiro significado da cruz. O orgulho espiritual frequentemente nos leva a comparações. O cristão orgulhoso começa a se medir com os outros, achando que é mais justo ou mais santo. Ele se torna rápido em apontar os defeitos dos outros, esquecendo-se de que, assim como os outros, ele também é um vaso quebrado que só existe pela graça de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 23, versículo 12: "E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado." O orgulho nos faz acreditar que somos superiores, mas a verdadeira grandeza no reino de Deus vem da humildade e do serviço. O orgulho espiritual não apenas nos afasta de Deus, mas também nos afasta dos outros. Aquele que se acha superior aos outros não consegue se conectar com o coração de Deus, que ama a todos igualmente. O cristão orgulhoso, muitas vezes, é insensível às necessidades dos outros, porque está mais preocupado consigo mesmo do que com os outros. Ele se esquece de que, como Cristo, devemos servir aos outros e amar aos nossos irmãos sem nos achar melhores do que eles. O orgulho nos torna cegos para as realidades da vida cristã e nos impede de ser instrumentos de reconciliação e perdão. O cristão orgulhoso, em sua busca por destaque e reconhecimento, se perde na vaidade e nas tentações do mundo. Ele quer ser visto, elogiado e reconhecido por suas boas obras, mas não percebe que, em vez de refletir Cristo, está refletindo o espírito do mundo. Jesus nos advertiu contra o orgulho quando disse em Mateus
6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. O orgulho nos leva a buscar reconhecimento humano, mas a verdadeira recompensa está em servir a Deus de maneira sincera, sem buscar glória para si mesmo. A humildade é a chave para uma verdadeira transformação espiritual. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que sem Ele, nada somos. A humildade nos permite ver a nós mesmos como realmente somos, dependentes da graça de Deus, sem qualquer mérito de nossa parte. Aquele que se humilha diante de Deus é exaltado, pois é nesse estado de humildade que ele pode operar a verdadeira transformação. O cristão humilde é aquele que entende que a salvação não é um prêmio por nossas boas ações, mas um presente imerecido. Ele sabe que não tem nada de bom por si mesmo e, por isso, vive com gratidão e humildade, buscando honrar a Deus em tudo o que faz. Ele não se coloca em um pedestal, mas se coloca no mesmo nível dos outros, reconhecendo que todos nós somos necessitados da graça de Deus. Devemos, portanto, examinar nossas vidas e ver onde o orgulho pode ter se infiltrado. O que estamos fazendo para buscar a glória de Deus e não a nossa própria? A verdadeira medida do cristão não está no quanto ele pode se exibir ou no quanto pode ser reconhecido pelos outros, mas no quanto ele está disposto a servir, a amar e a se sacrificar em nome de Cristo. O cristão verdadeiro é aquele que vive para a glória de Deus e não para a sua própria glória. A humildade nos leva a uma vida de verdadeira transformação, porque ela nos coloca no lugar certo diante de Deus, como pecadores necessitados de sua graça, mas como filhos amados, criados para fazer a sua vontade. Não importa o quanto tenhamos feito ou o quão bem tenhamos vivido, o mais importante é que nossa vida seja uma resposta humilde ao que Deus fez por nós. O orgulho, portanto, nos afasta da verdadeira fé. Quando nos humilhamos, somos como Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Devemos pedir a Deus que nos ensine a viver com humildade, que nos ajude a entender que nossa verdadeira grandeza está em servir aos outros e em viver para a sua glória. Que Ele nos livre de qualquer espírito de superioridade e nos conduza à verdadeira humildade, para que possamos ser um reflexo fiel do seu caráter. Em vez de nos exaltarmos, devemos nos colocar como instrumentos de serviço, com corações cheios de gratidão pela graça que recebemos. O cristão que se humilha é aquele que experimenta o verdadeiro poder de Deus, pois é através da humildade que Ele trabalha poderosamente em nossas vidas. Que possamos viver com o coração de Cristo, buscando servir e amar aos outros, sempre lembrando que tudo o que somos e tudo o que temos é pela graça de Deus. O cristão materialista. O cristão materialista é aquele cuja vida está profundamente centrada nas riquezas e nas posses terrenas. Ele vive em constante busca por acumular bens materiais, como se a verdadeira felicidade e realização pudessem ser encontradas nas coisas deste mundo. A prioridade desse cristão não é o reino de Deus, mas as coisas visíveis e temporárias que ele pode possuir. O seu coração, em vez de estar voltado para os valores eternos, está preso ao que é passageiro. Em Mateus 6, versículo 21, Jesus nos ensina claramente: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essas palavras de Cristo nos desafiam a refletir profundamente sobre onde estamos colocando nossa esperança, nossa confiança e nossa devoção. O cristão materialista não percebe que, ao priorizar o dinheiro e as posses, está desviando sua atenção do reino eterno. Ele acredita que o acúmulo de riquezas trará satisfação e segurança,
mas acaba se tornando escravo das coisas materiais. Jesus, em Mateus 6, versículo 24, é ainda mais enfático ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O materialista tenta servir tanto a Deus quanto ao dinheiro. Mas Jesus deixa claro que isso é impossível. Nossa lealdade deve ser exclusiva a Deus, pois o coração humano é incapaz de dividir sua devoção entre Deus e o dinheiro. Onde colocamos nosso tesouro, ali também estará a nossa verdadeira devoção. Muitas vezes, o cristão materialista não reconhece que a busca desenfreada por riquezas o distancia de Deus. O desejo por bens materiais pode ser uma armadilha perigosa que nos leva a esquecer o propósito eterno que Deus tem para nossas vidas. Ele se concentra tanto no que pode obter de forma temporária que perde de vista o que é eterno. A busca incessante por mais e mais coisas materiais gera uma sensação de insatisfação constante. O que deveria ser uma bênção torna-se uma carga, pois a felicidade baseada em posses materiais nunca é duradoura. Jesus, em sua sabedoria, nos adverte sobre o perigo da idolatria do dinheiro. Ele sabia que o coração humano seria facilmente atraído pelas coisas deste mundo. Por isso, em diversos momentos, ele nos alertou para os perigos do materialismo. Em Lucas 12, versículo 15, ele nos exorta: vede e acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Aqui, Cristo nos ensina que a verdadeira vida não é definida pela quantidade de bens materiais que temos, mas pela nossa relação com Ele e pelo que fazemos para o seu reino. É importante lembrar que o dinheiro em si não é um mal. A Bíblia não condena a riqueza, mas sim o amor ao dinheiro, o apego excessivo a ele. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, Paulo nos adverte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quando o amor ao dinheiro se torna a motivação central da nossa vida, ele nos desvia do caminho da verdadeira riqueza, que é encontrada em Cristo. O cristão materialista perde de vista o tesouro eterno que é oferecido por Deus em sua graça e misericórdia. Ele busca segurança e identidade nas riquezas terrenas, mas essas coisas são passageiras e, no final, não trazem verdadeira paz ou satisfação. O dinheiro e as posses materiais são temporários, e aqueles que colocam sua confiança nelas estão destinados a viver uma vida de insatisfação. A verdadeira riqueza, que é eterna, não pode ser comprada com ouro ou prata. Ela é encontrada somente em Cristo, que nos oferece uma herança incorruptível, reservada nos céus para aqueles que o amam e o servem. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo resume o que devemos fazer: focar primeiramente em buscar a vontade de Deus e viver de acordo com seus princípios. Quando fazemos isso, Deus se encarrega de suprir nossas necessidades e podemos viver com a paz que vem de confiar plenamente nele. É um erro pensar que a felicidade e a satisfação estão em possuir coisas. O cristão verdadeiro sabe que sua identidade e segurança não estão nos bens materiais, mas no amor e nas promessas de Deus. A riqueza verdadeira não está na quantidade de coisas que acumulamos, mas na abundância da graça que recebemos de Deus. O cristão materialista, ao focar nas riquezas temporárias, perde a capacidade de desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tem para ele. A paz, a alegria e a satisfação verdadeira não são adquiridas por posses materiais, mas pelo relacionamento profundo com o Criador.
O cristão materialista também perde a perspectiva do reino de Deus e de sua missão neste mundo. Deus nos chama para ser mordomos fiéis do que Ele nos dá, mas não para sermos escravos do dinheiro ou das coisas deste mundo. Quando estamos focados no reino de Deus, nossas prioridades se alinham com os propósitos eternos dele. Nosso foco passa a ser a edificação do reino, a salvação de almas e o crescimento espiritual, e não a busca por mais bens materiais. Devemos nos perguntar: onde está o nosso tesouro? Se nossa esperança está no dinheiro ou nas coisas materiais, nossa vida espiritual será prejudicada. Se, por outro lado, buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, veremos como Deus nos proporciona tudo o que realmente precisamos. Ele sabe do que necessitamos e é fiel para nos suprir. Portanto, o cristão materialista precisa de uma transformação do coração. Ele precisa ser liberto do apego às coisas deste mundo e ser guiado por uma visão eterna. Precisamos aprender a viver com generosidade, a investir no reino de Deus e a usar nossas riquezas para sua glória, ao invés de para nossa própria satisfação egoísta. Quando fazemos isso, encontramos uma verdadeira alegria, pois estamos alinhados com a vontade de Deus e nossas vidas refletem o seu amor e cuidado. Que possamos ser cristãos que buscam primeiro o reino de Deus, sabendo que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas nas bênçãos espirituais que Cristo nos oferece. Que nossas vidas sejam um reflexo dessa verdade, vivendo para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. O cristão complacente. O cristão complacente é aquele que vive em paz com o pecado. Ele não vê a necessidade de mudança ou de arrependimento e aceita as falhas em sua vida e nas vidas dos outros sem transformação. Esse cristão vive em conformidade com o mundo e seus valores, sem desejar qualquer diferença real que reflita os princípios de Deus. Ele se conforma com a cultura ao seu redor, permitindo que as influências externas determinem sua forma de viver, em vez de ser moldado pela palavra de Deus. A complacência espiritual é um dos maiores inimigos do verdadeiro crescimento em Cristo, pois ela impede que a verdadeira transformação aconteça. Em Romanos 12, versículo 2, somos advertidos por Paulo: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa é uma chamada direta para que nos distanciemos das normas e valores deste mundo que promovem o pecado, a imoralidade e a busca por coisas passageiras. A transformação que Deus deseja para nós vai muito além de um simples ajuste nas nossas atitudes externas. Ela começa com a renovação da nossa mente, que nos leva a um novo modo de pensar, de viver e de agir. O cristão complacente, porém, não se importa com esse processo de renovação. Ele vive de forma superficial, apenas satisfazendo as expectativas externas e não buscando uma verdadeira mudança de coração. A complacência espiritual é uma forma de se acomodar na fé, de viver sem o desejo de crescimento e sem a busca por uma vida mais próxima de Deus. Esse cristão está muitas vezes mais preocupado com as coisas materiais e temporárias, aceitando o pecado como parte de sua vida, sem se arrepender verdadeiramente. Ele vive de aparência, fazendo o mínimo necessário para manter uma imagem de cristão, mas não se dispõe a viver de acordo com os princípios e padrões de Deus. Ele pode até frequentar a igreja, mas sua fé não vai além de uma rotina vazia, sem mudança real. O cristão complacente não sente o peso do pecado, não se incomoda com a necessidade de arrependimento e não se esforça para se transformar. Ao contrário do cristão verdadeiro, que sente o chamado de Deus para ser cada dia mais parecido com Cristo, o cristão complacente
está em paz com suas falhas e erros, sem o desejo de superá-los. Ele vive de acordo com os padrões do mundo e não busca a santidade que Deus exige de todos aqueles que o seguem. Como o apóstolo Paulo nos ensina, não podemos nos conformar com este século, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. É importante notar que a complacência espiritual não é algo que acontece da noite para o dia. Ela é uma consequência de um processo gradual de afastamento de Deus e de Sua palavra. Quando começamos a nos conformar com o mundo e a abandonar os padrões que Deus estabeleceu para a nossa vida, começamos a perder o fervor espiritual e a verdadeira devoção. A complacência é uma armadilha sutil que nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos bem com Deus, quando, na verdade, estamos vivendo longe de Sua vontade. O cristão complacente se acostuma a viver com pecados não tratados, com atitudes que não condizem com a santidade de Deus, sem perceber o quanto isso prejudica seu relacionamento com o Senhor. A complacência também nos impede de viver em comunidade com os outros cristãos da maneira que Deus planejou. Quando nos acomodamos e deixamos de buscar a transformação contínua em Cristo, também deixamos de ser instrumentos de mudança e edificação para aqueles ao nosso redor. A igreja deve ser um lugar onde cada um de nós é desafiado a crescer, a se transformar e a ser mais parecido com Cristo. O cristão complacente não busca essa transformação e, assim, também não contribui para o crescimento espiritual da comunidade. A verdadeira fé em Cristo exige mais do que uma aparência exterior. Jesus nos ensinou que nossa fé deve ser baseada em um coração sincero e em ações que refletem a verdadeira mudança que Ele opera em nós. Em Mateus 7, versículos 21 a 23, Jesus fala sobre aqueles que, apesar de praticarem atividades religiosas, não têm um relacionamento verdadeiro com Ele. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso nos ensina que não basta professar a fé ou participar das atividades da igreja, é preciso viver conforme a vontade de Deus e buscar sua santidade todos os dias. Em vez de nos acomodarmos com nossa fé superficial, precisamos renovar nossa mente e buscar o que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia nos desafia a viver de forma radicalmente diferente do mundo. Em Colossenses 3, versículo 2, Paulo nos exorta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Este versículo nos lembra que a nossa mente deve estar focada em Cristo e nas coisas eternas. Não podemos viver como o mundo vive, nem aceitar os padrões do mundo. A transformação verdadeira começa em nosso interior, quando renovamos nossa mente e passamos a viver de acordo com os padrões do reino de Deus. A complacência espiritual também nos impede de experimentar a alegria e a paz que vem de viver de acordo com a vontade de Deus. Quando buscamos a sua santidade, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos esforçamos para viver de maneira fiel, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. A verdadeira alegria vem de um coração purificado e transformado pela graça de Deus. O cristão complacente, por outro lado, vive em uma constante busca por algo que nunca encontra: a verdadeira paz e satisfação que vem de um relacionamento genuíno com Cristo. Portanto, o cristão complacente precisa ser despertado para a urgência da transformação espiritual. Ele deve olhar para a sua vida e se perguntar: estou vivendo conforme a vontade de Deus?
Estou permitindo que Ele me transforme a cada dia? A verdadeira fé exige uma busca constante pela santidade, uma disposição para mudar e se arrepender sempre que necessário. Não podemos nos conformar com o pecado ou com o estado superficial de nossa fé. Deus nos chama para uma vida de transformação contínua, onde cada dia é uma oportunidade de crescer mais em Cristo e refletir sua imagem de maneira mais plena. Renovar nossa mente, como nos é ensinado em Romanos 12, versículo 2, é um passo fundamental para viver de maneira autêntica diante de Deus. Devemos buscar os padrões de Deus, não os padrões do mundo, e viver de acordo com sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Que possamos abandonar a complacência e nos entregar completamente à obra transformadora do Espírito Santo em nosso coração, o cristão inconstante. O cristão inconstante é aquele cuja fé oscila, dependendo das circunstâncias e dos sentimentos do momento. Ele vive um constante sobe e desce espiritual, tendo períodos de fervor, mas logo caindo na dúvida, no desânimo e na inatividade. Sua vida cristã não é sólida, mas sim volúvel, e sua confiança em Deus não é firme o suficiente para resistir às dificuldades da vida. Este tipo de cristão vive de acordo com o que sente e com as situações ao seu redor, sem uma base sólida que o sustente. Em momentos de dificuldades, ele se vê abalado e sua fé se enfraquece. Quando as coisas estão bem, sua fé parece forte, mas, quando a tempestade chega, ele se vê perdido, sem firmeza e sem direção. Jesus, em Mateus 7, versículos 24 a 27, nos ensina a importância de edificar nossa vida sobre a rocha, que é Ele. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O cristão inconstante é como essa casa, construída sobre a areia. Sua fé é instável e ele não tem uma base sólida para enfrentar as dificuldades da vida. Quando as tempestades da vida surgem, ele se vê abalado e sua fé começa a desmoronar. Ele se desvia, perde o foco e, em vez de confiar em Deus, se entrega à dúvida e ao medo. A verdadeira fé em Cristo não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável em quem Ele é e no que Ele fez por nós. Jesus nos ensina que devemos edificar nossa vida sobre Ele, nossa rocha, e assim estaremos preparados para enfrentar qualquer adversidade. A fé firme não se abala com as dificuldades, mas permanece constante, porque nossa confiança está em Cristo, que é imutável. O cristão inconstante, no entanto, não entende essa verdade e acaba vivendo sua vida cristã de maneira instável, dependendo de como as coisas estão indo em sua vida. Esse tipo de cristão experimenta uma fé superficial. Ele pode se sentir bem quando está em um ambiente espiritual, mas essa sensação desaparece rapidamente quando as dificuldades começam. Sua fé não é profunda o suficiente para resistir aos momentos de adversidade. Ele tem momentos de fervor, mas logo se perde em distrações, dúvidas e falta de compromisso com Deus. Sua vida cristã é marcada por altos e baixos, como uma onda do mar, sem direção firme. O cristão inconstante não consegue avançar no caminho da fé porque não está disposto a perseverar. O cristão verdadeiro, ao contrário, é aquele que, mesmo diante das dificuldades, mantém sua confiança em Deus.
Ele entende que a vida cristã não é fácil, mas também sabe que a fidelidade a Deus traz frutos duradouros. Ele sabe que as tempestades virão, mas que Deus está com ele em meio a elas. Sua fé não se baseia em sentimentos passageiros, mas na confiança firme e constante em Deus. Ele pratica a palavra de Deus e a coloca em ação, independentemente das circunstâncias. Sua vida é como uma casa construída sobre a rocha sólida, que resiste às tempestades porque está firmada em Cristo. A fé inconstante leva à queda, porque é construída sobre a areia da dúvida e das circunstâncias. Quando nos baseamos apenas em nossos sentimentos ou nas situações ao nosso redor, nossa fé se torna vulnerável. As dificuldades da vida, as tentações e as provações podem facilmente nos derrubar se não estivermos firmemente alicerçados na rocha que é Cristo. Mas a fé constante, aquela que é fundamentada na palavra de Deus e na confiança em seu poder e fidelidade, leva à vitória. Mesmo em meio às tempestades, podemos ter paz e confiança, porque sabemos que Deus é maior do que qualquer dificuldade. É necessário que busquemos uma fé constante, que seja firme em todos os momentos da nossa vida e não apenas nos períodos de conforto. A verdadeira fé não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas sim do que está dentro de nós. Quando temos uma relação profunda com Deus, nossa fé é fortalecida e estamos preparados para qualquer adversidade. Quando nossas raízes estão firmadas em Cristo, somos capazes de suportar qualquer tempestade, sabendo que Ele é a nossa força e refúgio. Essa fé constante exige perseverança. Não podemos viver de maneira inconstante, dependendo das circunstâncias. A Bíblia nos ensina que em todas as coisas devemos buscar a vontade de Deus e confiar em sua direção. Em Tiago, 1 versículos 6 a 8, vemos que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida e a falta de confiança em Deus nos tornam instáveis e vulneráveis. Por isso, devemos fixar nossos olhos em Cristo, a nossa rocha, e não ser levados pelas incertezas ou pelas mudanças que o mundo nos impõe. O cristão inconstante pode até ser enganado por suas emoções e circunstâncias, mas a fé verdadeira é aquela que permanece firme em todos os tempos, pois é fundamentada na fidelidade de Deus. Em Hebreus 10, versículo 23, somos desafiados. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é o que prometeu. Quando confiamos em Deus e firmamos nossa fé nele, sabemos que Ele nunca nos abandonará, independentemente das circunstâncias. Por isso, nossa fé não deve ser instável, mas deve ser uma confiança constante em Deus, que é fiel e imutável. A fé que é construída sobre a rocha é uma fé que não se abala, que permanece firme mesmo quando as dificuldades vêm. Esse tipo de fé traz paz e esperança, porque sabemos que mesmo quando passamos por provações, Deus está conosco e nunca nos deixará. Quando nossa fé é constante e firme, conseguimos ser uma luz no mundo, refletindo o amor de Cristo e sendo testemunhas de sua fidelidade. Portanto, o cristão inconstante precisa urgentemente de uma transformação em sua vida espiritual. Ele deve aprender a confiar plenamente em Deus, não se deixando abalar pelas dificuldades, mas permanecendo firme na fé. Devemos construir nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, e não nas areias da dúvida e da insegurança. Cada um de nós deve examinar sua vida diante de Deus e avaliar: estamos vivendo uma fé verdadeira que reflete a transformação que Cristo deseja em nós? Ou estamos apenas vivendo de aparência, buscando nossa própria satisfação?
Deus nos chama para uma vida de transformação contínua. A fé verdadeira se reflete em ações, em escolhas, em um coração que busca agradar a Deus e a sua vontade. Não podemos viver conforme o mundo, nem nos conformar com a superficialidade. Devemos ser firmes, constantes e dedicar-nos de todo o coração a seguir os passos de Cristo. Se você se reconhece em algum desses tipos de cristãos, não há condenação, mas um convite ao arrependimento e à transformação. Deus é fiel e justo para perdoar. Ele deseja que você seja moldado à imagem de seu Filho e, com sua ajuda, você pode viver uma fé verdadeira, profunda e transformadora. Que possamos ser cristãos que refletem a verdadeira luz de Cristo, buscando sempre a santidade, a verdade e a transformação interior que Ele oferece. Que nossa fé seja firme, constante e verdadeira, fundamentada na rocha que é Cristo, para que, quando as tempestades da vida vierem, possamos permanecer firmes e vitoriosos. Que Deus abençoe cada um de vocês, fortalecendo sua fé e guiando-os em uma caminhada firme e constante com Cristo. Que sua graça os transforme e os conduza à verdadeira santidade. Em nome de Jesus, amém. Quando ouvi as palavras impactantes de Billy Graham sobre os 7 tipos de cristãos que correm o risco de serem lançados no inferno, senti um peso em meu coração, mas também uma chama de esperança. Essa mensagem não é apenas um alerta, mas um convite urgente para examinarmos nossa caminhada cristã com sinceridade. No Brasil, onde a fé é vibrante e profundamente enraizada na cultura, muitas vezes nos deixamos levar por uma espiritualidade superficial, movida por emoções ou tradições, sem uma verdadeira transformação interior. Graham nos confronta com verdades bíblicas que ecoam como um trovão, desafiando-nos a viver uma fé autêntica, que não se limita a palavras ou aparências, mas se reflete em ações concretas. Cada um dos 7 tipos de cristãos descritos, o hipócrita, o crítico, o frio, o orgulhoso, o materialista, o complacente e o inconstante, é um espelho que nos força a olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes, em nossa jornada, não caímos em uma dessas armadilhas espirituais? Essa reflexão me levou a questionar: estou realmente vivendo para a glória de Deus? Ou minha fé é apenas uma fachada para agradar aos outros? O cristão hipócrita, por exemplo, me fez lembrar de momentos em que minhas palavras não condiziam com minhas ações. No Brasil, onde a comunidade cristã é calorosa e as igrejas estão cheias de louvor, é fácil se deixar levar pela rotina religiosa, frequentando cultos, cantando hinos, mas vivendo de forma diferente fora dos muros da igreja. A Bíblia, em Mateus 15:8, nos adverte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa verdade me tocou profundamente, porque percebi que a autenticidade é o que Deus deseja de nós. Para aplicar isso à vida, comecei a orar diariamente, pedindo a Deus que alinhe meu coração com minhas palavras, para que minha fé seja genuína, não apenas uma máscara. Isso significa ser honesto comigo mesmo, reconhecer minhas falhas e buscar a transformação que só Cristo pode operar. O cristão crítico e julgador também me fez refletir sobre como, às vezes, apontamos os erros dos outros sem olhar para nossas próprias fraquezas. No Brasil, onde as relações comunitárias são tão valorizadas, a crítica pode se tornar uma barreira que afasta as pessoas, em vez de edificá-las. Jesus, em Mateus 7,5, nos ensina a tirar primeiro a viga do nosso próprio olho. Aplicando isso, decidi praticar mais a empatia e o perdão, estendendo a mão para ajudar em vez de julgar. Isso transformou meus relacionamentos, tornando-me mais humilde e amoroso, como Cristo nos chama a ser.
O cristão frio e apático me alertou sobre o perigo de perder o fervor espiritual. Em um país como o Brasil, onde a paixão é parte da nossa identidade, a apatia espiritual pode ser sutil, mas devastadora. Apocalipse 3, 15 a 16, nos confronta com a realidade de que Deus rejeita a mornidão. Para combater isso, comprometi-me a buscar a Deus diariamente através da oração e da leitura da Bíblia, reacendendo a chama da minha fé. Isso me trouxe uma nova perspectiva. A fé não é uma obrigação, mas um privilégio que nos conecta ao coração de Deus. O cristão orgulhoso me fez repensar minha postura diante de Deus e dos outros. Em Efésios 2, 8 a 9, aprendemos que a salvação é um dom, não algo que conquistamos por méritos próprios. No Brasil, onde muitas vezes valorizamos o reconhecimento social, o orgulho pode nos cegar. Para aplicar essa lição, comecei a praticar a humildade, reconhecendo que tudo o que sou e tenho vem da graça de Deus. Isso me levou a servir mais, sem buscar glória para mim mesmo, mas para glorificar a Deus. O cristão materialista me desafiou a reavaliar minhas prioridades. Em Mateus 6:21, Jesus diz: "Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." No Brasil, onde o consumismo muitas vezes nos seduz, é fácil colocar as coisas materiais acima do reino de Deus. Decidi ser mais generoso, usando meus recursos para abençoar outros e investir no reino, em vez de acumular riquezas para mim mesmo. Essa mudança trouxe uma paz que o dinheiro nunca poderia oferecer. O cristão complacente e o inconstante me mostraram a importância de uma fé firme e constante. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Para aplicar isso, comecei a estabelecer disciplinas espirituais, como jejum e estudo bíblico regular, para fortalecer minha fé contra as tempestades da vida. Isso me ajudou a permanecer firme, mesmo em momentos de dúvida ou dificuldade. Essas advertências de Billy Graham não são apenas palavras, são um chamado à ação. Elas me ensinaram que a verdadeira fé exige compromisso, humildade e entrega total a Deus. No Brasil, onde a fé cristã é tão vibrante, podemos viver isso de forma prática, amando o próximo, sendo generosos, perdoando, servindo e buscando a Deus com fervor. A cada dia, devemos nos perguntar: minha vida reflete Cristo? Que possamos abandonar a hipocrisia, a crítica, a apatia, o orgulho, o materialismo, a complacência e a inconstância e viver uma fé que brilha como luz no mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir estas verdades e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de Deus que pode transformar sua vida. Deixe nos comentários um amém ou compartilhe como esta mensagem impactou você. Sua história pode edificar outros. Fique até o final, porque há uma surpresa espiritual que vai fortalecer sua fé. Vamos juntos ser a luz que Cristo nos chamou para ser.